Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula e hoje nós vamos ver um dispositivo para extrair raiz quadrada. Então vamos aqui a um exemplo, queremos extrair a raiz quadrada de 721.423. Então como é que funciona o nosso dispositivo? Então o primeiro passo é separar o radicando em grupos de dois algarismos, ou seja, o radicando é o número 721.423. Nós vamos separar em grupos de dois algarismos, da direita para a esquerda. Ou seja, eu vou ficar com um grupo formado por 23, 14 e 72. Aqui eu separei os grupos por um ponto, não é multiplicação, é somente separando os grupos. E é claro que esse último grupo aqui da esquerda, ele pode ficar somente com um algarismo. Então, vou começar aqui da direita para a esquerda. Bom, este espaço vai ficar reservado ao nosso resultado, a nossa raiz propriamente dita, e aqui embaixo nós vamos colocar os nossos cálculos. Bom, então a primeira coisa que a gente observa é que aqui nós encontramos três grupos, ou seja, esse 3 já me fornece uma informação já muito importante, que o nosso resultado aqui ele vai ser composto por três algarismos, ou seja, esta raiz aqui ela vai ser igual ao número de três algarismos que eu vou chamar de ABC. Claro, se esse número não for exato, for só uma aproximação, aqui a gente vai ter a parte decimal, mas a parte aqui inteira, ela vai continuar sendo esses três algarismos ABC. Por exemplo, pode ser 730, desde que tenha três algarismos, a gente vai ter aqui esta raiz quadrada. Bom, qual é o nosso próximo passo? O próximo passo vai ser a gente extrair a raiz quadrada exata ou aproximada do primeiro grupo, ou seja, do 72. Então, extraindo a raiz quadrada de 72 vai ser aproximadamente 8, já que 8 ao quadrado é igual a 64, que já fica muito próximo de 72. Então, aqui eu coloquei 8 ao quadrado é igual a 64. Esse 64, por sua vez, ele vem aqui subtraindo de 72. Então, a gente vai pegar 72 menos 64, que a gente encontra 8. Esse 8 aqui, que foi a aproximação da raiz quadrada de 72, esse 8, ele vai ser o nosso primeiro algarismo aqui da raiz que estamos procurando. Ou seja, aqui nós já temos o primeiro algarismo, que é formado com 8. Ou seja, o 8 seria este A bem aqui. Nosso próximo passo, a gente vai descer aqui o próximo grupo, o 14, e o último algarismo aqui, o 4, a gente vai separar ele por um ponto. Então, o nosso próximo passo, a gente vai dobrar a nossa raiz parcial, ou seja, aqui a gente já tem o primeiro algarismo, que é o 8, e a gente vai dobrar esse 8, ou seja, multiplicar por 2. 2 vezes 8, 16. E agora, a gente vai pegar esse 81 e vai dividir por esse 16. 81 dividido para 16 é aproximadamente 5. Se fosse 80 dividido para 16, daria exatamente 5. Mas a gente vai pegar aqui somente a aproximação, a parte inteira. Bom, esses 5 já me revelam uma coisa muito importante, que ele vai ser o candidato ao próximo algarismo. Sempre que a gente efetuar a divisão, este número vai ser o candidato a nosso algarismo, ao nosso segundo ou terceiro ou quarto algarismo. Como é que a gente vai saber se o 5 é o segundo algarismo? É um teste bem simples, onde a gente vai pegar, antes disso, a gente vai juntar esse 16 com 5, por isso que eu deixei aqui destacado. Então, juntando 16 com 5, a gente fica com 165. E agora vem o nosso teste. A gente vai pegar esse 165 e vai multiplicar pelo próprio 5. Ou seja, fazendo essa multiplicação 165 por 5, obtemos 825. E aqui eu já coloquei que não
serve, o 5 não serve como próximo algarismo. Por quê? Quando eu efetuar essa multiplicação 165 por 5, eu vou verificar se esse resultado vai ser maior que 814, aqui eu já pego todo o número, ou se vai ser menor que 814. Então, o número ele vai servir para o próximo algarismo quando ele for menor que o número que eu estou considerando aqui, no caso 814. Como 825 é maior que 814, então o 5 não vai servir, vai ser um número menor que 5. Então a gente vai testar o 4. Ou seja, aqui eu tinha 165, agora eu vou ter 164 e vou multiplicar pelo próprio 4. 164 vezes 4, obtemos 656. E aqui eu já estou dizendo que serve, já que 656 é menor que 814. Então aqui eu coloquei 164 vezes 4, 656. Esse 656, por sua vez, ele vem aqui subtraindo, ou seja, a gente vai pegar 814 menos 656, isto é igual a 158. Então, o próximo passo vai ser a gente descer aqui o último grupo, ou seja, o 23. E como no caso anterior, a gente vai separar por um ponto o último algarismo. Então, como este 4 aqui, a multiplicação por 164 não superou o 814, foi menor, então o 4 é o segundo algarismo. Então, a partir daqui, a gente vai somente repetir os passos anteriores. Então, eu devo saber, devo aprender a determinar até o segundo algarismo. Quando eu determino o segundo algarismo, para determinar o terceiro, é somente repetir os passos. Então, aqui eu tenho a raiz parcial agora, 84. Então, a gente vai repetir esse passo, ou seja, dobrar a raiz parcial. Então, vou dobrar o 84, que é a raiz parcial. Então, 2 vezes 84 é igual a 168. Quando eu dobrei, eu destaquei o resultado, que foi 16 anteriormente. Aqui eu já destaquei também o resultado, 168. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 1582 e vou dividir para esse 168. Então, efetuando a divisão 1582 dividido para 168, a gente tem aproximadamente 9. Eu já destaquei 168 e o 9, como anteriormente o 16 e o 5, e vou juntar eles dois, ou seja, eu vou formar o número 1689, como aqui eu falei anteriormente, que na divisão a gente tem o algarismo candidato ao próximo algarismo da raiz procurada. Então, o 9 ele vai ser o nosso candidato. Então, a gente vai fazer o teste novamente, ou seja, vamos pegar o 1689 e multiplicar pelo próprio 9. Agora, a gente vai ver se o resultado vai ser menor ou maior que todo este número aqui. Ó. Então, quando a gente vai comparar, a gente já considera todo o número, até o número após o ponto. Então, a gente vai comparar com 15.823. Como o resultado deu 15.201 e 15.201 é menor que 15.823, então o nosso próximo algarismo é o 9. Então eu já vou colocar aqui o 9. O 9 é o nosso terceiro algarismo. Então, esse 15.201 vem aqui subtraindo, e a gente vai ter 15.823 menos 15.201. Efetuando essa divisão, a gente encontra 622. Bom, esse 622 é o nosso resto. Como aqui a gente encontrou um número diferente de zero, então quer dizer que a raiz quadrada de 721.423 ela não é exata. Se tivéssemos encontrado aqui um zero, então a raiz quadrada teria sido exata. Então, a nossa raiz quadrada de 721.423 é aproximadamente
849 e sobra 622. Então, quando a nossa última subtração a gente obtiver um zero, então a raiz quadrada foi exata. Então é isso, pessoal. Para essa aula é só este exemplo. Então, na próxima aula a gente vai colocar outro exemplo de uma raiz quadrada exata.